Sobre Ser, com Marina Alves. Oi, pessoal. Hoje, no nosso programa Sobre Ser, nós temos nossa convidada Cíntia. Cíntia é advogada e faz parte da diretoria e da criação do bloco Filhas da Mãe África e da roda de samba Caixa Preta. A Cíntia tem uma iniciativa incrível a partir da criação desse projeto. Ela vai contar um pouco para a gente sobre a história dela e sobre o poder da ancestralidade nessa história, o poder da ancestralidade nas escolhas que ela tem feito e no impacto que essas escolhas têm causado de maneira positiva nas vidas das pessoas que participam do projeto dela e, sobretudo, da vida de mulheres pretas e mulheres periféricas. Cíntia, conta um pouco pra gente quem é você. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos, a todas e todas que nos ouvem. Primeiramente, gratidão por essa vivência, por essa oportunidade de estar falando sobre um projeto tão importante, sobre algo tão importante que vem acontecendo em minha vida. Então, meu nome é Cíntia Nascimento dos Santos, mas antes de eu falar da minha pessoa, eu preciso voltar um pouquinho e para dizer de onde que eu venho, Então, primeiramente, também eu peço licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, e eu preciso dizer que eu venho de uma família de 4 irmãs, Somos em 4 irmãs, e a gente cresceu em uma família onde minha avó, já falecida, Dona Edna, ela era umbandista, Então, ela sempre teve muito cuidado, ela sempre cuidou da ancestralidade de nossa família, da espiritualidade, e juntamente com meu avô, seu Oswaldo, que era um homem bastante boêmio, Então a gente cresce nesse ambiente. Meu pai, Nega Edilson, ele foi fundador de uma escola de samba, a Unidos de São Miguel, porque eu resido em São Miguel Paulista até hoje. Então meu pai, ele sempre teve envolvimento com a cultura, Ele é um dos fundadores da escola de samba Unidos de São Miguel, e foi lá onde ele conheceu minha mãe. Ele, à frente de uma bateria, ele conheceu minha mãe, então essa é a história dos dois, e logo após veio as 4 filhas, Então, a gente cresce nesse berço cheio de afeto, com muita cultura, sempre ouvindo samba. Meu pai sempre teve os discos dele, ele sempre levou a gente para estar vivenciando a escola de samba, porém a gente nunca teve envolvimento no sentido de estar desfilando, estar participando, Mas meu pai sempre teve muito amor pela escola, ao qual ele também foi um dos fundadores, Então a gente cresce nesse ambiente. E em uma vida adulta, Marina, eu consegui acessar a faculdade, que não era uma realidade para a minha família, tá? Meu pai, ele sempre fez muita questão dos estudos para suas filhas, Então ele sempre falava: olha, vai para a escola, estuda, não precisa trabalhar porque o papai está aqui, enquanto o papai estiver aqui eu quero ver vocês estudando, Então, para a gente não era uma realidade falar de faculdade, até porque meus pais, eles concluíram o ensino médio na vida adulta, A gente presenciou este momento em que eles fizeram o ensino médio, Então a questão da faculdade não era muito comum assim não ser falado entre as famílias pretas periféricas, Então, assim, numa vida adulta, minha irmã mais velha, ela se formou em contabilidade, Eu me formei em Direito em 2017. Minha irmã Evelyn, ela é uma cabeleireira afro. E a Glaucia, minha irmã mais nova, ela é uma dentista, uma cirurgiã dentista, Então, em um momento na vida, eu sou mãe, Tenho minha menina, Tereza, ela tem 5 aninhos. Minha vida, sou tia da Maria Júlia também, que é a filha da minha irmã, que são as crianças da família, os denguinhos de vovô e de vovó. Então, a gente cresce nesse ambiente de total afeto, de total cuidado, E é assim até hoje. Meus avós são falecidos, mas meu pai e minha mãe, da forma que eles fizeram com a gente, eles fazem com as crianças também hoje. Então, assim, a gente cresceu nesse berço de muito afeto, Minha avó, em vida, ela era um bandista e ela que cuidava da família, como eu já coloquei. Mas após a ida da minha avó, ninguém continuou esses cuidados ancestrais,
né? Então, numa vida adulta, eu já sendo mãe, já sendo advogada, eu recebi esse chamamento espiritual, né? Hoje eu sou do Candomblé Angola, sou uma cota, minha digina é Lumbendê, tá bom? E eu recebo uma missão na vida, né? Que é trabalhar com mulheres, né? Aí é o momento onde tudo começa a mudar em minha vida e desde então eu venho nessa busca gostosa, desafiadora, de tentar entender de fato quais são essas missões, né? Então tem aquela questão assim, hoje eu entendo muito que tudo é ancestral, o futuro, o presente está sendo ancestral. Então eu começo a ir um pouco lá atrás, né, minha mente, com esse grande chamamento espiritual, eu começo a retomar, vir coisas assim, para eu entender o que foi lá atrás, desde o tempo da minha avó, né? Então eu começo a entender muito o porquê desse chamamento espiritual, o porquê desse chamamento para trabalhar com mulheres, né? E chega um momento que eu começo a entender que era algo voltado para o samba, batuque, mulheres, e essa era a minha missão, né? A qual eu fui entendendo. Então começo a chamar minhas irmãs para tentar fazer essa rede, né? Então falo para elas, vamos nos estruturar, batucar, aprender a tocar, porque a gente cresce nesse ambiente do samba, mas não sabíamos tocar, né? Então a gente sempre contou com amigos para fazer samba em casa. A gente cresce nesse ambiente de muito samba no quintal de casa, né? Meu pai sempre gostou muito, minha mãe, eles se conheceram na escola de samba, né? Então a gente cresce nesse ambiente e na vida adulta a gente decide começar a tocar uma percussão. Isso, Marina, no início da pandemia, né? Eu começo a fazer essa provocação com as minhas irmãs em um momento em que eu começo a enxergar algumas coisas nelas, assim, alguns probleminhas, algumas tristezas, assim. Então, eu começo a fazer esse convite a elas, né? Mas só que logo de cara eu falei, vamos nos estruturar, porque quanto à nossa profissão, a gente sabe que essa não é a realidade de muitas famílias pretas, periféricas. Então, se a gente conseguiu acessar de que forma a gente pode estar ajudando outras famílias, de que forma a gente pode estar mostrando isso para incentivar outras meninas que são aqui do nosso bairro e que são de outros lugares também, né? Então a gente começa a se organizar e eu começo a entender que primeiramente a gente teria que trabalhar o nosso interno, né? E a minha ancestralidade vem me colocando isso, Cíntia, para que você possa dar, você precisa ter. Você precisa entender melhor tudo isso que você está vivendo. E eu comecei a entender que eu precisava trabalhar esse meu eu, né, que minha ancestralidade me serve para entender quem sou eu e, de fato, quais são as minhas missões e quais as ferramentas que eu preciso utilizar para poder acessar outras pessoas, né? Então, eu me deparei com essa missão diretamente com as minhas irmãs, uma outra irmã também, que é a Raiz, Priscila Raiz, que eu considero ela muito como minha irmã, porque ela é minha irmã mesmo, ancestral, que ela é da capoeira, também uma professora de capoeira, né? Então, a gente começa a fazer esse trabalho interno, vamos batucar e vamos treinar. Então, eu já estava treinando o MMA por conta dessa minha irmã da capoeira, né? A gente treinou bastante o MMA, então eu vi o quanto estar no tatame, treinando, e o quanto fazer um batuque me deixava bem. Eu falei, pô, se faz bem, tu vai fazer bem para outras mulheres também. E isso começa a chamar bastante atenção nas minhas redes sociais, nas minhas postagens, né? E muitas mulheres começam a ter esse interesse também. E muitas questionam como que pode uma advogada, mãe, ter tempo para treinar, ter tempo para estar batucando, ter tempo para estar sorrindo, sempre muito alegre, né? Porque essa, de fato, não é a realidade das mulheres, em especial das mulheres pretas periféricas, né? Então, a gente começa a se unir, a se cuidar primeiro, cuidar da nossa mente. Aí eu entendi que isso estava fazendo com que a gente trabalhasse a nossa autoestima, né? Então, chegou o momento que as meninas começaram a entender isso também, porque no começo não foi fácil, porque as pessoas começaram, as minhas irmãs mesmo começaram a entender, você tá ficando louca, né? Esse chamamento desse jeito, né? Só que o tempo passa e elas começam a entender que o caminho era esse, né? Eu falei assim, poxa, eu já sei como que é esse sistema, né? Então, quando eu me formo como advogada, eu questiono o que eu vou fazer agora, né? Porque não é somente sobre estudar, a gente sabe que o que transforma é a educação, mas não é somente estudar, não é somente ter a ordem dos advogados, né? É sobre todo um sistema que é contra a gente o tempo todo, em especiais nós, mulheres pretas periféricas, né? Então, de que forma a gente deve se organizar? E eu sempre muito em contato com pessoas da cultura, né? Então, de tanto eu cutucar aqui, cutucar ali, eu fui estudar um pouco da gestão cultural,
né? Estudo até hoje, tem mais de 3 anos que eu estou estudando gestão cultural para tentar entender esse ambiente, essa questão da arte, porque a arte ela é um leque que se abre e fala, poxa, tudo que a gente faz, toda a cultura brasileira, ela é preta, né? Então, como que nosso povo está se organizando nesse sentido? Né? E eu começo a levar meu entendimento nesse sentido, de como poder ajudar todo o meu povo que vive da arte, né? De que forma que a gente precisa se estruturar. E eu, sabendo que tudo isso que eu estou vivendo é ancestralidade, de que forma que eu falo para as pessoas que tem que cuidar da espiritualidade também. É muito forte, né, esse seu chamamento da ancestralidade, e é muito bonito escutar o quanto você tem esse olhar sensível para outras mulheres e o quanto você olha para além da sua realidade, da sua família, você que nasceu numa família que te proporcionou esse ambiente de afeto, de segurança, onde os seus pais puderam priorizar a sua educação, onde você tinha essa base e esse suporte para que você e suas irmãs conseguissem escolher a profissão que vocês queriam ter. E nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, e é muito forte ver o quanto para a gente acaba ficando mais leve do que foi para quem veio antes, né? Eu tenho certeza que isso é uma realidade na sua história, tanto que você conta que os seus pais terminaram o ensino médio já na vida adulta e você e suas irmãs nunca precisaram parar os estudos. E aí, com toda essa potência da sua história, com todo esse seu olhar sensível da ancestralidade, a sua preocupação com outras mulheres pretas, eu sei que nasceu um projeto muito forte durante a pandemia, e é desse projeto forte que a gente se conheceu e se conectou, e eu queria que você contasse um pouco para o nosso público que projeto é esse, como nasceu, o que vocês fazem, me conta. Sim, em uma palestra de um movimento também da nova Frente Negra brasileira, estava vendo algumas palestras, né? E eu ouvi do Dr. Juarez Tadeu que a forma do nosso povo se conectar com a nossa ancestralidade não se dá somente a pessoa ir num terreiro, né? Que existem outras formas tecnológicas para isso. E na minha cabeça ficou bastante assim, quais são essas tecnologias? E eu já fazendo samba já, e ele colocou que é o samba e a capoeira. Uma palestra, e eu na hora assim, eu falei, poxa, era tudo que eu precisava ouvir, né? Então, por isso que eu sei que toda fala, toda reunião que eu participo, todo lugar que eu piso, eu sei que são eles me colocando nesses lugares, para poder entender, porque a missão vem, mas é aquela coisa, deu pé que o caminho lhe será dado, né? A gente sabe disso. Então, quando ele me falou isso, me fortaleceu bastante, assim, no sentido de estar no caminho certo, falando para as minhas irmãs batucarem, falando para as minhas irmãs irem treinar, porque eu treinava o MMA, mas dentro do MMA também tinha capoeira, né? Então, eu começo a entender que a missão estava correta e a forma que eu estava agindo também estava correta, porque através do samba, através da capoeira, eu começo a entender também que a gente estava mexendo com as questões das 3 rodas sagradas do universo, né? Então, cada vez as informações vindo, o entendimento vindo, eu, poxa, como que eu organizo isso, né? O que eu faço com as minhas irmãs? Porque eu preciso das minhas irmãs para a gente se fortalecer para poder acessar outras mulheres, né? Então, foi quando eu comecei a chamar outras mulheres, vamos fazer um samba, conheci a mestra Mameto, que hoje é a nossa mestra do bloco, né? E ela toca tudo quanto é instrumento de ritmo, né? E eu fiz o convite a ela, porque eu estava aprendendo minhas irmãs também. Eu falei, mas como que eu começo a entender que era um bloco afro? Eu falei, mas eu não sei ensinar de que forma que eu vou me organizar, né? Então eu conheci a Mameto, porque a gente foi fazer uma roda de samba, uma festa que elas fizeram para arrecadar um valor, para poder ajudar a roça, né, na reforma. Foi quando eu conheci, e pela quantidade de filhas que ela tem, todas mulheres pretas, lindas, que gostam muito da cultura, e eu fiz o convite a ela para ela ser a nossa mestra, e ela de prontidão, ela aceitou, né, e ela vindo, aí vieram as meninas também, e quando eu pensei que não, eu falei, Mameto, eu já estou marcando o próximo carnaval, porque no primeiro ano eu não consegui marcar o carnaval, porque eu não tinha quantidade de meninas ainda, mas quando chegou esse ano, eu falei, vamos ensaiar, vamos marcar os ensaios, e eu já fiz a inscrição para o carnaval. E ela, como assim? Eu falei, vamos.
botar o bloco na rua e será em São Miguel. E a gente não vai ter tempo para ensaiar. Vamos ter tempo sim, a gente conseguiu fazer os ensaios e eu consegui a inscrição e a gente fez esse desfile com média de 25 mulheres no bairro de São Miguel Paulista. Né? Então, a Mameto além de tocar, ser nossa mestra, ela é uma compositora também, né? Então, ela conseguiu compor um enredo, uma música bem bonita para a gente estar apresentando nesse primeiro desfile. A gente teve o apoio da prefeitura, foi um desfile bastante seguro, assim, porque é um bairro periférico, né? A gente sabe que existem alguns probleminhas, né? Mas a gente conseguiu com apoio de bombeiros, de policiais militares, da CET, eles fecharam as ruas que eu pedi. Eu procurei fazer bem dentro do bairro mesmo, porque tem um lugar que é referência, que os blocos desfilam aqui em São Miguel, mas eu quis fazer dentro do bairro, que é onde a gente cresce. A gente cresceu e se criou num bairro de São Miguel Paulista, né? Então a gente conseguiu, de última hora, assim, na última semana, a gente conseguiu fazer os panfletos, colocar no bairro todo e a comunidade chegou. Eu não sei mensurar a quantidade de pessoas que acompanharam o nosso carnaval, mas a gente conseguiu entregar. A gente conseguiu entender que é isso que a gente precisa fazer, é se organizar. Então foi lindo ver 25 mulheres pretas periféricas fazendo esse desfile, né? E entendendo que é daí para mais. E eu falei para a mestra, eu não quero que o nosso bloco funcione somente no carnaval. Né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer algumas inscrições na Casa de Cultura, então a gente fez algumas apresentações, a gente se apresentou na Pinacoteca, a gente se apresentou no Quilombo da Mãe Laura, lá em Itanhaém, né? Então, hoje nós temos média de uma apresentação por mês até aqui, do bloco também, né? Mas antes demais! Antes disso veio o desafio. E agora, depois, né, do desfile? E agora? Né, como que a gente quer manter o bloco o ano inteiro, mas de que forma? Porque a gente precisa de roupa, a gente precisa de instrumentos. Então eu consegui os instrumentos emprestados de uma comunidade aqui, um samba de comunidade que tem no Samba Jorge, sabe? Eles foram super atenciosos com a gente, nos ajudaram bastante, eles emprestaram os instrumentos, a gente começou a ensaiar na casa de uma, na casa de outra, e a gente conseguiu colocar o bloco na rua e foi lindo, né? E depois disso começa a vir mais desafios. E agora, né? Porque não é todo lugar que abre para ter uma apresentação de bloco afro-carnavalesco, né? Então, vamos fazer nossa roda de samba. Então, nós temos uma roda de samba chamada Caixa Preta, onde a gente vem exaltando o sagrado também, e a gente traz o samba de roda da Bahia. Eu sou sambadeira também. Ai, então, eu amo samba de roda, samba de roda. É uma delícia. Então, na minha cabeça, eu ia só organizar as coisas, ia dançar, porque eu adoro dançar. Não, sim. Hoje eu toco, hoje a gente tem que fazer tudo, né? Então, eu sempre jogando para o universo, né? Poxa, agora preciso de ajuda, né? Para fazer, eu estou fazendo, preciso de ajuda. Então, a gente conseguiu estruturar nossa roda de samba também, onde a gente conseguiu ter várias agendas. Hoje mesmo, ontem a gente fez uma reunião e todo final de semana a gente está tendo compromisso. A gente está tocando em muita casa de axé. A gente já teve a oportunidade de estar tocando no Sesc também. Só que a gente combinou o quê? Que o valor arrecadado na roda de samba seria para estruturar o bloco afro-carnavalesco. Né? E conta pra gente o nome desse bloco afro-carnavalesco. Bloco Afro-Percussivo Filhas da Mãe África. É lindo o nome do bloco. E eu estava estudando sobre o material de vocês e eu percebi que o bloco ele é formado só por mulheres e são mulheres pretas, filhas e netas de sambistas. Então, é uma coisa forte da ancestralidade nesse bloco e uma coisa forte da arte que vem de muitas gerações. Conta um pouquinho pra gente dessa formação do bloco Filhas da Mãe África. Sim. A gente começa a entender que esse chamamento não era só meu, né? Eu sempre falando para as meninas, a gente precisa se fortalecer primeiro, se estruturar, ter uma base muito bem estruturada, porque depois dessa base muito bem estruturada, a gente pode subir nosso edifício, né? Porque o fundamental é a base. Então, eu falei assim, eu preciso de uma diretoria, a gente precisa se organizar, alguém precisa cuidar das redes sociais, alguém precisa. Então, todo mundo começa a se cuidar. Muitas teve um chamamento espiritual também, foi se cuidar. Hoje, minha irmã está no candomblé também. Né? Eu costumo dizer que eu não falo para ninguém vai no candomblé, vai aqui, mas eu falo, vamos fazer um samba, vamos treinar uma capoeira, vamos nos permitir, vamos nos ouvir, né? E eu começo a olhar que, poxa, muitas dessas meninas têm uma profissão. E de que forma a gente pode estar se potencializando? Né? Porque eu estou aqui fazendo samba, mas eu sou uma advogada.
né? E eu sou advogada para atender a quem? Sou da quebrada, saí da quebrada para estudar e ter que passar para o outro lado. Falei, não, eu preciso estar aqui, preciso dar mão para as minhas, para os meus e falar, meu, vamos, porque é possível. Se a gente se organizar direitinho, a gente consegue se cuidar, a gente consegue se fortalecer, a gente consegue criar esse aquilombamento. A palavra certa é esse, é o coletivo, é o aquilombamento, né? Não é um projeto, eu entendo, respeito todo o movimento feminista, todo o movimento racial, e eu começo a entender, assim, que existem os problemas raciais, sociais, e existe também o que mais bate na nossa porta hoje, é o machismo, sabe? A gente começa a encarar muitos problemas com a rapaziada. Principalmente no samba, né, Cíntia? Nossa, bastante, assim. Que por muito tempo foi dominado por homens, né? Então é uma grande vitória ter um bloco composto por tantas mulheres. E é uma pena, porque eu sempre falei para as meninas, a nossa bandeira é pelo social, pelo cultural e pelo ambiental. Olha para mim, Marina, agora você me fala, eu preciso falar que minha luta é pelas mulheres pretas? Não. Eu preciso falar que minha luta é pelo povo preto? De forma alguma. Tá estampado, né? E eu na tenho, sua imagem. Mas se a gente não entender que a gente precisa tratar das questões sociais, culturais, porque o que a gente está fazendo é pegando a nossa cultura, que é a nossa herança ancestral, e através dela nós estamos desenvolvendo as ações sociais, que é onde a gente pega a profissão de cada uma das meninas. Hoje nós temos 7 ações sociais, culturais e ambientais, né? Então, a cada uma delas, Evelyn, faça isso. Mas de que forma eu faço? Não sei, só falo assim, vamos. Só dê o passo. Nossa ancestralidade está nos assistindo o tempo todo. Mas a gente precisa entender, querer e dar o passo, né? Então, hoje, a Evelyn dá aula de trança para mulheres periféricas com valor social. Mas a mulher não tem dinheiro. Ela precisa fazer. Então, o bloco precisa pagar a inscrição dela, né? A gente não pode deixar de assistir ninguém por falta de dinheiro, né? Então, tem a ação da Evelyn, que é bastante ancestral, cabelo, né? A gente falou de cabelo, de tranças. Aí a gente tem a ação da Dona Zuma também, que é a nossa... A Evelyn começou a cantar, e ela é nossa cantora oficial do bloco, né? E assim, ela não sabia que ela cantava. Eu falei, você tem uma voz maravilhosa, começa a cantar, e a gente começa a fortalecer, canta, e hoje é a nossa cantora oficial do bloco, né? E da roda de samba também. A Dona Zuma tem uma oficina há muitos anos, com mais de 40 máquinas paradas no Jardim Romano, bairro ao lado aqui. Minha mãe, por que a senhora não contrata mulheres para trabalhar? Porque é muita demanda que ela tem. Minha filha, não tem pessoas que costuram. Pronto, minha mãe, comece a ensinar mulheres a costurar. Uma oficina de costura para ensinar mulheres a ter essa profissão, que também é ancestral. Né? Porque já tem o espaço, já tem a profissional, ela é nossa porta-estandarte, né? Aí tem a Priscila, que é a filha da Dona Zuma, professora de capoeira, que para mim é a melhor professora de São Paulo, do Brasil. Eu não posso falar de fora porque eu não conheço lá fora, mas para mim ela é muita representatividade enquanto mulher preta periférica com a capoeira que ela tem. E capoeira é totalmente ancestral, né? Então hoje ela está ministrando aula para mulheres no Quilombo da Mameto aqui em São Baruê, que é a nossa mestra, e ela sempre teve esse objetivo, ela sempre trabalhou a Mameto. Ela tem um quilombo dela na Zona Norte, né? Tem bastante mulheres lá, então ela está dando aula de percussão para a turma, só que não é só mulheres, está vindo homens, está vindo a turma toda, né? E lá tem a capoeira também, que a Priscila Thaís está dando aula de capoeira lá, além de dar aula juntamente com o irmão dela, o Magnata, aqui no Jardim Romano, né? E a percussão é ancestral também, né? Então, eu falei para elas assim, a gente não precisa inventar nada, a gente vai pegar o que a gente tem e potencializar o que a gente já faz, né? E tem a Bará, a Simone Raios, que ela é uma carioca, cantora, ela tem ações no Rio de Janeiro e tem ações na Bahia também, ela desfila no Carnaval da Bahia e ela veio para cá e ela faz parte das Filhas da Mãe África também. E ela tem uma associação na Bahia e nós estamos organizando todas essas ações, são as 7 ações. E eu, enquanto advogada, continuo prestando assessoria jurídica para mulheres que sofrem violência doméstica, né? Eu converso bastante, primeiramente, com as mulheres que fazem parte da gente, né? Então, vem bastante indicações, porque é tudo bastante delicado, e eu começo a entender o porquê do direito em minha vida também, né? Porque
quando eu olho todo esse cenário dessas ações que nós desenvolvemos, a gente entra com samba. O samba é a corda, nós somos a caçamba. O samba não já fala isso? O samba é a corda, nós somos a caçamba. Então, a gente entra com o samba. Um monte de mulheres pretas, bonitas, batucando. O que é isso? E o pessoal fica vibrado, que a gente está chamando a ancestralidade, né? Ancestral que a gente faz. É o ritmo do nosso povo, né? Então, muitas pessoas querem tentar entender o porquê disso. E quando eles olham na caçamba, estamos nós lá com todas essas ações, né? E a doutora Glaucia, que eu não falei também, né? A Simone Raios, ela tem esses trabalhos no Rio de Janeiro e na Bahia. E quando ela vem aqui, ela ajuda as meninas com canto, né? O projeto dela era Cantos e Encantos, né? Porque eu sempre falo que a gente imagina tantos talentos que nosso povo tem, né? E aonde é explorado esses talentos? Não tem. Nosso povo, na nossa quebrada, é casa de cultura, não tem na escola, não tem escolinha de teatro, não tem. Imagina se começa a ter tudo para o nosso povo na periferia. Quantos talentos não sairiam da periferia? Nossa, né? demais. Então a gente começa a entender que uma começa a cantar e a outra pega o instrumento pela primeira vez, já consegue. A gente fez o primeiro ensaio, as meninas todas já deu samba. O samba já aconteceu. Né? Então, é aquela coisa, se nunca faz essa provocação, de que forma a gente descobre os talentos com a cultura, com a arte, sendo que tudo isso nos pertence, né? Porque a gente fazendo tudo isso, a gente não está tirando nada de ninguém, a gente está acessando o que é nosso, o que nos foi tirado há muito tempo, né? Então, a gente está simplesmente tendo essa reintegração de posse do que é nosso, que é a cultura, porque a cultura é nossa. Né? Então, a gente vem se organizando nesse sentido, de aquilombamento mesmo. E tem a doutora Glaucia, que é uma cirurgiã dentista, e ela está desenvolvendo um trabalho com as crianças. Né? Eu falei, poxa, tem uns adultos que precisam de tratamento, mas a gente precisa ir lá voltar lá e ensinar essas crianças a escovar os dentes. Né? Então, ela reúne a criançada nos bairros periféricos e ministra uma palestra para as crianças da importância da profilaxia, como se escova os dentes. Né? Então, tem doação de escova de dente, de pasta de dente, né? Um bate-papo bem legal e algumas oficinas de fazer instrumentos com materiais recicláveis também. Né? Então, cada uma, dentro do que faz, conseguiu desenvolver sua atividade, começou a enxergar que existem esses caminhos também, que eu possa divulgar lá fora. Só que eu preciso prestar uma assessoria aqui para o meu povo também, né? Porque eu acho muito interessante quando eu dou um cartão meu para o povo aqui da minha quebrada, né? E eles falam advogada. E para eles é muito mágico. Assim, como assim? Hoje eu posso falar que eu tenho uma advogada? Eu posso chamar minha advogada a hora que eu quiser falar. Exato. Né? E meu trabalho ele é muito voltado para mulheres, mas só que assim... E a mulher que o esposo tem problema? Eu não tenho que atender também? Né? Então, eu começo a fazer essa reflexão com as meninas, que assim, nossa missão é trabalhar a autoestima, através da percussão e através da capoeira. Primeiramente, trazer para o samba. Vamos gingar, vamos tocar, você pode, é nosso isso, né? E a partir daí ela vai sabendo que uma faz uma oficina disso, daquilo outro, é onde ela vai estudando, vai se profissionalizando também, né? E traz junto a criança, porque nós atendemos a mulheres e crianças diretamente e indiretamente os homens, né? Então, quando a gente consegue dar essa assistência para as mulheres e para seus filhos também, porque para a mulher sair, ela precisa levar o filho, ela não tem que deixar, né? O homem, quando sai para jogar bola, as crianças ficam com as mães, né? E para a mulher sair, para ir fazer um samba, então tem que trazer. Então, traz e a gente tem que ter oficina para as crianças também, né? E indiretamente a gente acaba atendendo os homens também, né? Porque para tudo eles acessam também a percussão, a capoeira, atendimento jurídico, atendimento odontológico. Então já aconteceu de senhores, da arte. Não, eu não trabalho mais com arte porque perdi os dentes. Então é onde a gente se organiza e fala, então vai voltar a ter os dentes também. Então a gente não deixa de assistir ninguém, mas nosso foco principal, Marina, é a mulher. Por quê? A gente entende que a gente atendendo a mulher, nós estamos amparando a família, né? Porque a família é a mulher que vai se preocupar com a criança, é a mulher que vai se preocupar com o marido, a gente sabe que é dessa forma que funciona, né? E quando a gente trabalha a autoestima dessas mulheres, mostra um caminho, uma possibilidade de transformação através das nossas aulas de empreendedorismo, e a gente consegue dar uma assistência jurídica também, é onde a gente consegue trabalhar também
a violência doméstica, né? Porque tem muitas mulheres que sofrem de várias formas, mas só que tudo é tão limitado para a gente que às vezes tem muitas mulheres que sofrem várias violências. Só que quando você pensa em violência doméstica, todo mundo já imagina um olho roxo, uma boca roxa, mas a violência ela se dá em vários formatos, né? Então, quando a gente trabalha autoestima, trabalha empreendedorismo, a gente está mostrando o caminho, possibilidade dessa mulher ter uma transformação de vida mesmo, sabe? Porque quando a mulher vai deixando de depender financeiramente do homem, ela vai deixando de sofrer um pouquinho a violência doméstica também. Uma coisa que eu queria trazer assim de destaque, aproveitando um gancho da sua fala, sobre todas essas questões pontuadas por você, né, como propósito do seu projeto, a importância da gente trabalhar nas pessoas, sobretudo nas mulheres, essa questão da autoestima. Porque uma mulher em sofrimento, ela nem sabe mais o que é autoestima. Uma mulher que está numa situação de violência, numa situação de empobrecimento extremo, que ela não tem dinheiro para atender às necessidades básicas, ela não vai ter, na cabeça dela nem vai passar o que é autoestima. Então, um projeto como esse, ele é muito potente, ele é muito importante, necessário na vida dessas mulheres, das mulheres pretas e das mulheres pretas periféricas, porque a partir de um projeto desse, você consegue trazer o despertar para essas mulheres, você consegue que elas se conectem com a identidade que elas perderam em algum momento. Principalmente mulheres que vivem relacionamentos abusivos, que sofrem violências nas casas, elas poderem trabalhar, descobrir que elas têm algum talento e que esse talento é reconhecido, que esse talento é validado e que esse talento pode apoiá-la na geração de renda, porque a gente não pode olhar só para o talento e esquecer que essa mulher tem conta para pagar, que essa mulher tem uma casa para sustentar, tem filhos que dependem dela, que ela é a base de sustentação da família dela. Então, é super importante que a gente leve essas ações, que a gente valorize essas ações e que a gente abra espaço para essas mulheres e que a gente incentive a mulher a ser empoderada. E isso que você falou da mulher que consegue ter seu dinheiro, ela vai se libertando de muitas coisas, né? Que existe um julgamento de quem está de fora, do porquê muitas mulheres se mantêm em algumas relações, mas só quem está na relação sabe os seus porquês, e um projeto como o de vocês é lindo, é incrível ver o impacto que vocês trazem de maneira positiva para a vida dessas pessoas. E o seu olhar da ancestralidade, o seu chamamento da ancestralidade gerou um movimento muito absurdo, né? Que eu penso que você não imaginava que daquele seu incômodo depois da partida da sua avó, que era a mulher que cuidava da ancestralidade da família, você se sentiu ali naquela missão de que você precisaria da continuidade, e olha o movimento que você causou, Cíntia. Você já tinha sonhado com isso em algum momento da sua vida? Marina, jamais na minha vida. Jamais, sabe? O meu chamamento espiritual, ele veio assim, na missão de eu cuidar da minha cabeça, cuidar do meu ori, mas veio junto com a missão de me unir a mulheres e desenvolver um trabalho. Mas só que eu não sabia que trabalho que era, eu não sabia o que era o candomblé, sabe? Porque na minha cabeça eu falo, eu que não quero ter religião nenhuma, porque cresci, minha mãe é super católica. Né? Então, enquanto crianças, ela, vamos para missa, ela obrigava a gente a ir para missa. Eu nunca gostei de ir para missa, mas cheguei porque minha mãe mandava aí, né? Então, numa vida adulta, eu falo, não quero ir para a igreja, não quero ir em lugar nenhum, porque eu acho que quem recebe um chamamento dessas coisas é uma coisa muito séria e tem que cuidar, não quero nada, né? E ninguém precisou pegar na minha mãe e falar, vamos. Eu fui pegar aqui, ó, na cabeça, né? Que eu mesmo me deparei sozinha, assim, alguma coisa está acontecendo. Eu deitar e ficar acordando no meio da noite com vários projetos na cabeça, o que está acontecendo, né? Então, eu comecei a ir atrás por conta desse chamamento que veio na minha cabeça. Minhas mães me chamaram na cabeça para eu poder cuidar do meu ori, para poder ter condições de colocar em prática toda a missão que foi me dada e eu não estava entendendo nada. Então, isso é onde eu falo, né, que eu tive que voltar atrás
entender, porque eu sempre ouvia falar, a vovó cuidava, a vovó cuidava. Aí eu comecei a questionar meus pais, a vovó cuidava? Como que ela cuidava no hospital? Aí começa a vir algumas lembranças, porque quando minha avó faleceu, eu tinha 5 anos, né? Então começa a entender aqui. E o desafio foi esse, e a gente vem colocando em prática. Hoje eu agradeço bastante assim, pelas minhas irmãs estarem entendendo também, por ter nossa mestra, que é uma sacerdotisa também, né? Ela tem a casa de candomblé dela. Então, tudo é ancestral. Hoje nós temos 3 famílias lindas dentro de um projeto só, né? Que é uma família. A minha família cresce nessa raiz do samba. A família da Mameto cresce na raiz do candomblé. E a família da Dona Zuma cresce na raiz da capoeira. A gente conseguiu unir as 3 famílias e falar, é disso que eu comecei a entender o porquê disso tudo. Nós estamos conectados a essas 3 rodas sagradas, né? As 3 principais rodas sagradas do universo afro. Né? Então, nós temos 7 representantes com essas ações sociais, culturais e ambientais. E uma coisa que eu acho muita riqueza, Marina, é que assim, nós somos pessoas reais. Não somos pessoas que estamos vindo, a gente quer ajudar a gente. Não, são pessoas reais, que quando as mulheres nos veem, elas sabem, é real, porque ela é daqui. Ela é uma mulher preta, ela é uma mulher periférica. A família dela é igual a minha, a família dela mora na rua da minha família. Né? Elas estão aqui no bairro, nós estamos aqui. Mas nós estamos indo para a Zona Norte, nós estamos indo para a Bahia agora. Né? Ai, que delícia! Rio de Janeiro, representar em Itanhaém. Né? Então, onde a gente for, se a gente puder levar esse axé e poder mostrar que, mulheres, é possível, só vamos, né? E trazer essa força, porque, de fato, Marina, a gente sabe que não é fácil a vida de uma mulher, né? Eu comecei a prestar serviço em uma casa que atendia mulheres que sofrem violência doméstica, então tinha encaminhamento da Defensoria Pública. Em muitos casos, assim, Marina, eu falava, poxa, eu falava para as mulheres, sabia que você é o super-herói da vida do teu filho? Porque como pode uma mulher estar tão mal porque o pai da criança não paga uma pensão há 6 anos? Eu falava, o que você fez para se virar nesses 6 anos? Ah, eu fui me virando do meu jeito. Poxa, então é você, sobre você. Tira a emoção desse processo. Esse processo precisa ter, porque é o direito da criança. Você precisa se fortalecer. Você precisa treinar. Aí eu começo a chamar as mulheres para treinar, para fazer um samba, para fazer uma aula de balé, para fazer uma natação, para fazer uma yoga. Ela começa a se cuidar. Por quê? A maior referência que sua criança tem é você. Então você precisa estar bem. A gente sabe que quando uma mãe está bem, é muito certo de que a criança será uma criança bem também. Né? Porque as crianças sentem muito, e tem muitos casos que mães vêm falar que os filhos têm problema. E quando numa conversa você entende que a criança não tem problema. Que a mãe Sim. tem problema e reflete isso no filho. A criança está se espelhando na mãe, né? E esse olhar do espelhamento também vai ao encontro do que você disse, dessas mulheres encontrarem representatividade em você e no seu grupo. Vocês são pessoas do mesmo lugar que elas, com a origem muito parecida com a delas. Então, existe essa questão da representatividade. Não é alguém que veio de fora e que as pessoas não se reconhecem nessa persona que está ali no projeto. São pessoas que têm um trabalho. Realmente, acho que a representatividade é a melhor palavra. Acho que nada define melhor do que representatividade. E quando você fala dessa sua preocupação com essas mães estarem bem, para que elas sejam melhores para os seus filhos, isso me faz lembrar do que você disse logo no começo da nossa conversa, que na pandemia, quando você começou a ter essa ideia de ajudar as pessoas, você percebeu que primeiro você tinha que cuidar de você, se organizar internamente, se organizar emocionalmente, para depois você ir para fora cuidar dos outros. Eu acho que essa mensagem, Cíntia, eu queria deixar para as pessoas que estão escutando aqui o nosso programa, da importância de você cuidar de você primeiro, né? Você precisa ser a sua prioridade, porque a sua companhia é a única que você não consegue se desvencilhar. Para onde eu vou, eu me carrego junto. Cíntia, para onde você vai, você se carrega junto. Então, eu preciso cuidar bem de mim, porque não tem como a gente se separar. E quando a gente percebe que a gente está entrando num processo de adoecimento, seja ele físico ou emocional, é porque a gente está
se esquecendo, a gente não está se incluindo na nossa própria agenda. Então, eu queria deixar essa mensagem, assim, conectada com o que você disse até agora, da importância da gente se cuidar e da gente se tratar como nossa prioridade. Né, Marina? Saúde mental. Exato. Né? Exato. Em muitas situações, eu falo assim para as meninas, vamos trabalhar a autoestima, primeiramente, batucando, dançando, colocando uma saia para dançar o samba de roda. As pessoas não sabem o quanto isso cura. Você tocar um instrumento, você jogar uma capoeira, isso cura, né? E a gente sabe que a doença de hoje e do futuro é a mental, né? Então, a gente precisa trabalhar a saúde mental. Em especial, não estou falando que o homem não precisa, a mulher em especial. Por quê, Marina? Hoje, quando a gente vê a estrutura familiar, quem mantém essa estrutura familiar é a mulher. Entende? Uma mulher, quando ela adoece, o homem abandona. O homem, quando adoece, né? O homem, quando adoece, a mulher está ali para cuidá-lo. Exato, tem muitas pesquisas, até eu estava vendo recentemente, assim, uma enquete de quantas vezes você ficou doente e foi cuidada por um homem, e quantas vezes você ficou doente e foi cuidada por uma mulher. E a gente vive muito nesse lugar de normalizar a sobrecarga feminina. A gente aprendeu que mulher dá conta de várias coisas ao mesmo tempo, e isso não é verdade. A gente normaliza a sobrecarga. E Exatamente. quando você fala dessa questão da saúde mental, dentre todas as tragédias que a gente viveu na pandemia, acho que a gente pode tirar um recorte positivo para a saúde mental, do quanto as pessoas começaram a falar de saúde mental de um jeito diferente. Antes da pandemia, muita gente fazia terapia escondido, tomava remédio escondido. Hoje em dia, as pessoas falam com orgulho que elas fazem terapia, que elas precisaram tomar uma medicação. E a saúde mental afeta tudo, e tudo pode afetar a sua saúde mental. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque é algo tão sensível e tão importante. E quando você fala do samba de roda como um lugar de cura, eu enxergo o samba de roda, a capoeira, essas atividades todas propostas pelo seu projeto, daquela série que não é terapia, mas é terapêutico. Então, acho que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, além da terapia, da gente também buscar coisas que são terapêuticas. E só fazendo um adendo a essa questão da terapia, hoje em dia existem muitos projetos sociais que oferecem atendimento psicológico gratuito ou a preço social, inclusive em parceria com o Instituto Dorcas Rodrigues, a gente tem um serviço de atendimento psicológico que a gente vai deixar na divulgação do nosso podcast, como as pessoas fazem para acessar, porque acho que isso é super importante e super necessário para a saúde dessas pessoas, né? Então, queria te dar a oportunidade também para você deixar alguma mensagem para quem está ouvindo o nosso programa e também para as pessoas terem esse contato e esse olhar sensível para projetos como o seu e também a importância e o poder da nossa ancestralidade. Sim, eu agradeço, Marina, mais uma vez. E o recado que eu gostaria de deixar para as pessoas é que a gente precisa se fortalecer, né? A gente precisa estar se conectando com pessoas que têm esse olhar para frente, para com o próximo, né? Eu acredito muito na transformação de uma sociedade através das ações sociais, culturais e ambientais, né? Tem gente que fica muito ruim, eu falo, compra uma plantinha, um vasinho, vai cuidar de uma planta, né? Se conecta com a natureza, né? Vai mexer com cuidar do meio ambiente, né? Começa a mandar energias legais para o universo, né? Porque nós somos energia. Então, eu poder ter acessado minha ancestralidade através da arte, para mim foi muita riqueza, porque me abriu um leque de possibilidades, assim, né, de como eu tenho que me cuidar para poder estar fortalecida, para poder trazer mais pessoas, e assim a gente vai esticando os braços para mais outras pessoas, né? Eu acho que o mundo está muito doente, as pessoas estão bastante doentes, né, e é o acesso mais fácil que as pessoas têm, é o esporte, é a arte, é o batuque, é yoga, qualquer coisa voltado para a arte, as pessoas precisam se permitir ter essa transformação, né? E que as coisas estão aí, a gente não tem que, de fato, estar esperando desse sistema, porque esse sistema, ele não está nem aí para a gente,
né? Mas quando a gente se conecta com as questões ambientais, sociais, culturais, a gente tem um retorno, a gente vai entendendo que, de fato, se estamos aqui, Marina, e a todos que nos escutam, é porque nós temos missões. Então, a gente precisa dar esse pé, a gente precisa estar se conectando com essa nossa ancestralidade, a gente precisa estar se permitindo entender qual, de fato, é a nossa missão aqui. Né? E as missões, elas são distintas, né? A minha foi estar me conectando a mulheres e a gente está se fortalecendo. Logo, entendo que minha missão é com famílias, porque quando a gente cuida de mulheres, indiretamente estamos cuidando de famílias, né? Então, agradeço por toda essa conexão, né? Agradeço a toda a minha ancestralidade por mais essa oportunidade de estar falando que nossa ação é isso, né? A gente vem se fortalecendo e dessa forma, com o entendimento de que nós só temos nós, a gente só precisa estar se fortalecendo, sabe? Nossas ações não têm pensamento de concorrência nem nada, porque nossas ações é sobre cuidarmos da gente, poder cuidar das pessoas que entendem, que respeitam e que se permitem estar vivendo, e tudo que a gente tem a oferecer são nossas heranças ancestrais, né? Porque é nosso, deixar isso pra gente. Eu costumo dizer que esse projeto Filhas da Mãe África não é meu, não é das meninas que estão fazendo parte. É um projeto que já existia de outras vidas. A gente só vem aqui para colocar em prática, para seguir com essa missão. Entende? Então, convido a todos para estar vindo conhecer, né, para seguir as redes sociais, ver os projetos, né, se permitir vir tocar um tamborim, tocar um instrumento, sabe, conhecer todas as ações que nós temos, e então é um leque de oportunidades, mas precisa se dar a oportunidade, precisa dar esse pé, então faço esse convite, de vem só escutar um pouquinho, escuta uma música das Filhas da Mãe África, né? Traz a criança para fazer um batuque. Eu não quero, mas leva a criança, porque eu duvido chegar lá, ver a criança batucar e não querer batucar junto, né? Porque para muita gente eu não consigo. Parado. Eu não consigo, eu não sei, mas eu não sabia tocar também. É uma coisa que já está dentro da gente. A gente precisa estimular, igual uma plantinha. Se não adianta você só ter a semente, um vasinho com a terra ali. Se você não regar ela não vai desenvolver. Né? Então, a gente tem muito dentro da gente, a gente tem muito que desenvolver, nós estamos vivendo numa nova era, uma nova dimensão, são coisas novas, né? Tem muitas coisas para acontecer, porque, acredito que não seja só eu, mas muita gente está vivendo esse novo, né? Mas a gente precisa se permitir, porque tem muitas coisas para a gente poder acessar, para, de fato, trazer essa transformação para nossas vidas, tá bom? Então, eu só agradeço pelo espaço, sabe? Chama todos para estar vindo, sentir essa energia, né? Porque nós somos energia, né, Marina? Nós somos uma energia. A gente precisa entender isso. A gente precisa quebrar várias coisas, imposições que foram colocadas para a gente, né? A gente precisa entender que é sobre o novo, é a nova era. E o futuro, ele é ancestral. E tudo que nós estamos vivendo hoje é o ancestral. E a gente precisa se permitir e buscar uma melhora na vida, em nossas vidas e na vida de todos que nos rodeiam, né? E poder ser referência para outras pessoas, porque muitas pessoas estão precisando dessa mão de referências, então a gente precisa se movimentar, porque nós somos um movimento. Então é isso, Marina. Sim, Cíntia, eu quero te agradecer muito. Foi um presente te conhecer, foi um presente poder mergulhar e conhecer mais sobre os seus projetos, conhecer mais sobre a sua história. Que bom que você escutou o chamamento da sua ancestralidade e que você está aqui comigo hoje contando mais para a gente sobre esse projeto. Eu acho que muitas vezes as pessoas nem sabem o quanto é possível ter acesso à cultura por meio de projetos como o seu, porque às vezes as pessoas ficam com receio, às vezes a primeira barreira que existe é o preconceito, é o medo, então acho que quebrar essa barreira do preconceito, essa barreira do medo e se permitir mergulhar em projetos como esse, acho que é um convite que eu também gostaria de deixar. E eu queria te fazer 2 pedidos agora. O primeiro, para você divulgar as suas redes sociais e as redes sociais dos seus projetos. E o segundo, a gente falou tanto sobre samba, sobre batuque durante a nossa conversa. Eu queria pedir para você me falar qual é o samba da sua vida, para a gente tentar colocar um pedacinho dele aqui no final da nossa conversa. Ai, que lindeza, Marina. Vamos lá. Nossas redes sociais Filhas da Mãe África. Bloco Filhas da Mãe África.
tá? E acessando o bloco Filhas da Mãe África, lá terá acesso a todas as outras 7 ações que desenvolvemos, tá bom? E sobre a música que eu gostaria, ela não foi gravada ainda, mas é a música do nosso bloco afro, que foi quando a Mameto colocou essa música, ela escreveu essa música e ela conseguiu colocar tudo que a gente está vivendo em uma canção, né? Que foi o samba que foi do nosso carnaval do ano passado. E Você quer cantar um pedacinho? Você se sente confortável para cantar um pedacinho pra gente? Ou pra... Eu não sou de cantar, mas eu posso. Mas você falou que tinha uma participante que achava que não era de cantar e cantou. Então, verdade. Se você se sentir tem que se permitir, né? Se permitir. Bom. Não repara no jeito de cantar, mas eu vou deixar a letra, né? Assim. Atravessei o mar adentro para aprender e ensinar. Atravessei o mar adentro para aprender e ensinar. Da raiz eu trago a rama, da rama eu trago a folha vem da Bahia, na ginga pra batucar. Salve o samba, Mãe África e os orixás. Salve o samba, Mãe África e os orixás. Lindo! Eba! Obrigada. Eu posso estar te enviando também, tá, Marina? Para melhorar aí. Não, você pode me mandar sim, mas eu adorei te escutar cantando aqui um pedacinho pra gente. Acho que a ideia dessa nossa conversa era que a gente trouxesse de maneira leve e de maneira descontraída. Então, que bom fechar essa nossa conversa com você cantando um pedaço do samba do bloco de vocês. Quero te agradecer pelo seu tempo, por você dividir a sua história. Não deixem de seguir a página do bloco, que é @bloco Filhas da Mãe África, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse projeto. Também quero deixar o Instagram do Instituto Dorcas Rodrigues, que é @Instituto Dorcas Rodrigues, que lá vocês também podem acompanhar projetos incríveis, e esse projeto que eu falei do atendimento psicológico. Temos também o nosso Instagram da Síntese, que é @síntese_educacão, e lá vocês podem acompanhar também outras ações, outros programas, e vai ser um prazer ter vocês nas nossas redes. Obrigada, Cíntia, um abraço cheio de afeto, e que bom te conhecer, e que bom que a gente se reencontrou a partir desse chamamento da ancestralidade. Obrigada, Cíntia. Sim, eu que agradeço, Marina, por mais essa vivência, né, que isso sim, de fato, é o reencontro ancestral, né, a comunicação acontecendo, né. Então, eu agradeço o Ale Moreno também, o qual eu encontrei, tive o prazer de conhecê-los no projeto Gerando Falcões, o qual estamos participando, porque vem mais missões por aí, né, sim, colocar a favela no museu e acabar com a pobreza no mundo, né? Então, estamos nos unindo aí e vamos trabalhar bastante. Então, gratidão ao Ale Moreno, a você, Marina, e a todos os envolvidos, né? E todas e todas que nos acompanham. Sim, e o Ale Moreno, ele é famoso por proporcionar encontros e reencontros. O Ale é uma pessoa que sempre ele veio, acho que com essa missão de conectar pessoas. Então, muita gente se conhece, se conecta a partir do Ale Moreno, que sai fazendo essas pontes e essas conexões. Então, também quero deixar aqui o meu agradecimento e o meu carinho para o Ale Moreno, que é famoso por fazer essas conexões e por ser essa pessoa tão generosa e tão querida com todo mundo que ele conhece. Obrigada, Ale. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou até aqui. Beijo, Cíntia, e que a gente tenha outros reencontros, e estou super animada para participar de um samba de roda de vocês. Obrigada, Cíntia. Sobre Ser, com Marina Alves.